Mas há pessoas que procuram no domingo a missa mais breve, ou talvez um padre que nem pregue. É um empecilho para receber a cura de Deus. Eu acho muito perigoso. A pessoa um dia não reza nada, no outro dia ela reza 4 terços, começa jejum e Bíblia de noite. Quero citar aqui o nosso queridíssimo Frei Gilson. Você não vê muito o Frei Gilson mais, né? É assim que eles agem. Após uma forte homilia que deixou muitos fiéis impactados pela triste realidade, Padre Christian Shankar rasga o verbo ao falar de um tema que está cada vez mais presente entre os católicos e faz um alerta que pode incomodar muita gente dentro da própria igreja. Se muitos imaginavam que o Padre Christian faria aquelas brincadeiras de sempre nas suas pregações, durante sua homilia ele resolveu tocar em um assunto delicado e fez uma afirmação que deixou muitos fiéis em silêncio ao revelar uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Mas o que será que o Padre Christian Shankar disse que pode ser até mesmo uma virada de chave na conversão de muitos católicos? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após fazer um forte desabafo durante sua homilia, Padre Christian Shankar resolveu quebrar o silêncio sobre uma atitude que, segundo ele, está se tornando cada vez mais comum na maioria dos católicos e que precisa ser encarada com seriedade. Acompanhe comigo e preste bem atenção em cada detalhe dessa homilia. Nós precisamos vigiar e orar sobre os movimentos do nosso coração. Paulo já dizia, vigiai os movimentos do vosso coração. Porque o nosso coração, ele não pode ficar insensível. Porque um coração insensível, ele se fere e fere os outros. Quando o assunto é matrimônio, marido e mulher. Quando o assunto é o embrião da família e a convivência familiar, Jesus vai dizer que só há um motivo, na Bíblia toda, só há um motivo que o casamento não dá certo e vai terminar em divórcio. E qual será esse motivo? O endurecimento do coração. Porque eles perguntam para Jesus se o homem pode despedir a sua mulher. E Jesus entra no discurso do adultério. E ele vai dizer que desde o início não era assim. Que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois seriam uma só carne. Jesus volta no Gênesis, na origem, no projeto de Deus para a família. E isso não caiu de moda. Para o mundo, a coisa mudou. Para nós, não. Não mudou e não mudará. E graças a Deus, Papa Leão tem sido firme na questão matrimonial, na questão da família, na origem bíblica do que nós vivemos. Mas alguém vai perguntar para Jesus, mas que engraçado, Moisés deixou de dar a carta de divórcio. O que Jesus responde? Foi por causa da dureza do vosso coração. Então, um coração duro, um coração empedernido, não há o que fazer. Jesus está dizendo por que as pessoas não aceitam a pregação dele, não compreendem as lições dele, não adentram nas parábolas que ele conta, porque as pessoas se tornaram duras de coração. O coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade. Não é o caso dos senhores que aqui estão, mas há pessoas que procuram no domingo a missa mais breve, ou talvez um padre que nem pregue, um mudo melhor. Porque o negócio é bater cartão, que não se tem tempo para as coisas de Deus, não se tem prazer em escutar a palavra de Deus. Aqui está escrito, eles ouviram de má vontade. E não é só o povo daquela época, tem muita gente hoje que vai à missa e ouve a palavra de Deus com má vontade. E basta, meus irmãos, e basta o padre ser fiel à palavra para as pessoas procurarem outra igreja. Ali eu não gosto, porque fica colocando carapuça na gente. Ela fica falando de pecado, é uma pregação dura. Então as pessoas têm aí um self-service religioso, deixa eu buscar o que me agrada, não o que me converta. A questão não é conversão, a questão é acolhimento, é adequação, é abraço.
E aqui Jesus vai dizer, e ele continua: o coração deste povo se tornou insensível, eles ouviram com má vontade, fecharam os olhos. A pessoa não quer enxergar, então ela fecha os olhos, ela não vê com os olhos, ela não ouve com os ouvidos, ela não compreende com o coração, de modo que se convertam e eu as cure. Jesus está sendo claro que as pessoas não querem aceitar a palavra dele, porque elas não buscam conversão, elas buscam cura. Elas buscam libertação, elas buscam bênção, mas conversão que é bom nada. E Jesus está dizendo na sua palavra, isso que eu estou pregando, está no versículo 15 do capítulo 13, eu li ipsis literis, está escrito assim: a pessoa que não converte é um empecilho para receber a cura de Deus. A conversão precede a cura, a conversão precede a libertação. Não estou aqui, meus irmãos, falando de A ou de B, mas eu terminei, há um tempo atrás, o curso de exorcismo da igreja. Não é que eu estou procurando tirar capeta, não. Minha vida é muito cheia, é lá, eu falo lapeta, né? Não estou caçando capeta, não. Oi, padre, por que o senhor fala lapeta? Antes lá do que cá, entendeu? Então, lapeta. Mas o povo, a boquinha do povo não fica quieta, né? O pessoal fala demais. Eu acho que você tem um diabo na sua vida. Eu acho que eu tenho um diabo na minha vida. As pessoas vêm até mim. Padre Cristian, nós estamos sabendo que o senhor tem a formação de exorcista. O senhor podia me dar uma bênção de libertação? O senhor podia dar uma bênção para minha filha? O senhor podia colocar a mão na minha cabeça? Eu sinto que tem um espírito do mal atrás de mim. Eu não vou duvidar, vai que tem. Só que, antes da libertação, vem o quê? A conversão. Aí eu passo para a pessoa como médico, que o padre é o médico da alma. Eu passo para a pessoa uma receita: faça isso aqui, depois você volte. Dentro de 15 dias, você volta. E eu vou dizer que não é segredo. É colocar a pessoa na graça. Primeiro, ela tem que fazer uma confissão da vida. E não pode ser com o padre exorcista, tem que ser com outro padre. Fazendo uma revisão da vida dela toda e fazer uma confissão profunda, demorada, real, principalmente com os pecados mortais. E não deixar nenhum pecado escondido. Confessou, ir à missa e receber devotamente a Santíssima Eucaristia. E conforme o ataque do mal, missa diária, aonde tem oração do Santo Terço, todos os dias, com a família. Tem que envolver a família toda. A família está interessada em libertar aquela pessoa das garras do mal. Leitura do Evangelho do dia, todos os dias. São esses pontos onde a pessoa vai entrar no estado de graça. Ela não terá pecado mortal, ela estará recebendo a Sagrada Comunhão, lutando contra o mal com Nossa Senhora, a que pisa a cabeça da serpente, e se alimentando da palavra de Deus. Meus irmãos, é uma tristeza para você ver o nível das pessoas que procuram o padre. De 10, 9 não voltam. De 10, 9 não voltam. Por que não voltam? Porque elas querem uma mão na cabeça, elas querem uma bênção, acham que o padre exorcista é um super padre, ele tem um poder extraordinário sobre o mal. Mas elas não querem conversão. Elas não querem se confessar. Ir à missa todo dia é difícil. Rezar o terço todo dia não tem tempo. Ler o evangelho do dia eu esqueço. Então, meu filho, fique do jeito que você está. Porque eu quero que Deus me carregue. Tá do jeito que você está vivendo, é o diabo que vai carregar você. A gente não fala isso muito aqui em Minas? Vá para o diabo que te carregue. Credo, padre. Se você quer que Deus te carregue, faça o que eu pedi. E as pessoas não querem. Entendem que a palavra de Cristo é atual? Se as pessoas não se converterem, eu não posso curá-las. A pessoa quer libertação, mas ela não quer conversão. O que Jesus faz? Ele vai contar histórias, parábolas, porque aquele que não quer se converter, ele vai escutar a parábola, mas não vai entender. Mas aquele que está no caminho de Deus, Jesus vai revelar os mistérios, ele entenderá a parábola, porque ele está na parábola, e ele terá uma vida de conversão, uma vida de santidade, uma vida de libertação, e Deus atuará na vida desta pessoa. Jesus vai dizer, a eles não é revelado o mistério, mas a vós. Quem é esse vós hoje? Somos nós, a família de Deus. Somos nós que fomos à igreja, somos nós que comungamos, que tememos a Deus, que temos vida de oração, somos devotos a Nossa Senhora, não brincamos com o sagrado, não zombamos de nosso Senhor, respeitamos a sagrada palavra, e daí por diante. Essas coisas vão nos configurando a Cristo. E no evangelho de hoje, Jesus nos dá uma lição muito bonita, para vigiarmos o nosso coração. É necessário vigiar
o nosso coração. Porque o semeador, ele saiu a semear. Nós estamos há 2000 anos depois desta parábola. O texto é este, mas o contexto nós perdemos. Por que nós perdemos? Porque nós não temos no nosso meio semeadores. Então a gente não tem noção do impacto da palavra, da parábola, há 2000 anos atrás. E permitam-me falar do contexto da parábola. O semeador era uma profissão respeitada. Ele conhecia de tempo, conhecia de chuva, conhecia de sol, conhecia de vento. Até o arado que ele fazia na terra não era em qualquer direção. Era em direção de onde o sol nascia e a planta em direção onde o sol se punha. Então não é só ficar julgando semente. Outra coisa importante era preparar o solo. Primeira coisa para o sucesso de uma plantação: retirar do solo a terra dura, retirar do solo pedra, retirar do solo espinho, revirar a terra, fofar a terra, colocar calcário, colocar adubo, fazer irrigação. Tudo prontinho, ele semeava. E ali acontecia uma grande colheita. O povo sabia disso. Há 2000 anos atrás, era assim a colheita. Era assim o plantio. Só que Jesus na parábola disse assim: um semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Sementes caíram na beira do caminho, sementes caíram em terreno pedregoso, sementes caíram no meio dos espinhos e sementes caíram em terra boa. Há 2000 anos atrás, quem escutou a parábola comentou o quê? Isso é semeador de meia tigela. Isso não é semeador porcaria nenhuma. Que semeador que joga semente na beira do caminho? Beira do caminho, onde todo mundo passa. Terra dura não semeia. Mas o semeador está jogando semente no meio de pedra. O semeador não sabe semear. Ele está jogando semente no meio de espinho. Mas que semeador que é esse? Ainda bem que no final acertou umas em terra boa. Acho que ele não sabe nem o que é terra boa. E Jesus termina a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E ele sai. Ele conta a parábola, mas esconde o sentido. Para os discípulos ele revelou. Para o povão ficou o enigma. Quem é esse semeador que semeia em tantas direções? E outra pergunta: que semente é essa? Outra questão: quais são esses terrenos? Enquanto eles conversavam, os discípulos perguntaram: Senhor, por que tu falas em parábola? Aí Jesus falou isso: é porque para vocês é dado conhecer, a eles não. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão enxergar. Então o coração desse povo aí, se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade. Eles não querem converter para que eu os cure. Mas para os seus, Jesus vai contar o segredo da parábola. E ele vai dizer assim: o semeador é o filho do homem. Ele é o semeador. É por isso que ele não diz um semeador, mas é o semeador. A semente é a palavra, é a pregação de Jesus. E o terreno é o coração do homem. O que Jesus quis dizer com a semente que cai em todos os lugares é porque a palavra de Jesus não é para um grupo seleto. A palavra de Jesus é para todos aqueles que têm boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens por ele amados. Isso não é o Natal? Não, os anjos não cantam isso? É porque naquela manjedoura estava a palavra. Que palavra? A palavra que se faz carne e habitou entre nós. Ele é a palavra do Pai. Então Jesus, ele veio para todos os homens de boa vontade. E a palavra dele é para todos. E a palavra dele é boa. A palavra dele é eficaz. A palavra de Jesus cura, salva, liberta. Se isso não acontece na nossa vida, me desculpe, meus irmãos, não culpe a semente, não culpe o semeador. Faça uma revisão de vida. Olhe para o seu coração e veja qual tipo de coração que você tem. Que se Jesus é o nosso amigo, nós temos 3 inimigos da palavra. Qual que é o primeiro inimigo da palavra? O demônio, o diabo. Jesus diz na explicação que aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, o maligno vem e a rouba. Primeiro inimigo a ser vencido é o diabo e suas distrações. Distrações. A pessoa ouve a palavra, a ouve com má vontade, não quer conversão, não recebe cura,
o diabo vem e rouba a palavra com distração. Quantas pessoas você não conhece que deixaram de ir à igreja para se distraírem? É sítio, é shopping, é caminhada, é isso, é aquilo. E a palavra vai sendo tirada, a palavra vai sendo roubada. Este é o terreno duro, é o coração insensível, é o coração impermeável. Napoleão Bonaparte, certamente todos conhecem, estava tendo um diálogo com o bispo de Paris, perto de uma fonte, na Notre Dame. E Napoleão, nas suas dúvidas, que ele tinha muitas dúvidas, o bispo disse a ele que não importava apenas a pessoa estar na igreja, a pessoa precisava abrir o seu coração para a palavra que foi semeada, porque a terra dura, a semente cai e não brota. Mesma coisa eu pegar um punhado da melhor semente e tentar plantá-la nesse altar de mármore, ela não entra, não penetra. E o bispo pediu para Napoleão: eu vou te provar o que eu estou falando. Pegue aqui nesta fonte uma pedra que esteja molhada. O Napoleão riu, falou: todas estão molhadas. Falou: não, todas estão completamente secas. Napoleão: mas não é possível. Que pegadinha que é essa? Que charada que é essa? Ele vai e pega uma pedra e entrega para o bispo. Olha aqui, ó, uma pedra completamente molhada. O bispo pega a pedra, quebra a pedra no meio e fala assim: olha aqui, esta pedra está aqui há dezenas ou centenas de anos, mas ela só molhou o exterior. O interior continua seco. Estará assim hoje, ontem e sempre. Então não basta, meus irmãos, você ser uma pedra dentro da igreja, se a palavra de Deus não penetra o seu coração. Você se molha por fora, mas você continua seco por dentro. É o primeiro terreno. Julgou à beira do caminho, terra seca, pessoa que não se molha, pessoa que não se converte, pessoa que não busca Deus de coração, religião de tradição, missa de domingo para bater cartão. Não funciona, não funciona. Você está molhado por fora, mas está seco no coração. E Deus disse para o profeta Samuel, quando ele foi ungir Davi: não se engane com a beleza de Eliabe, porque você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Esse é o primeiro terreno que nós não podemos ter, e certamente não temos. Um coração duro, um coração impermeável, um coração que não deixa a palavra de Deus entrar. Esse o diabo vem e rouba a palavra. Jesus falou que existe um segundo coração. É o coração dos prazeres mundanos. É a lei da felicidade. É a ditadura do relativismo. Não sei se na sua família tem, se no seu trabalho tem, na sua faculdade tem, mas é uma frase que se ouve com certa frequência. As pessoas estão com o papagaio, macaquinho treinado. Eles aprendem umas frases e ficam repetindo essa frase. Em qualquer discurso, eles repetem a mesma frase. E há pessoas que têm uma frase bem decorada. Ah, você está falando aí que não é certo, está falando aí que é pecado, mas eu estou feliz. Se me faz feliz, não é pecado. O prazer humano, ele está superando a dor, a renúncia e uma vida mais austera por causa da palavra. São pessoas boas, e aqui diz que eles recebem a palavra com alegria. Houve uma pregação dessa com alegria. Que palavra poderosa, que evangelho maravilhoso, que alegria estar aqui. Mas a pessoa não tem raiz, ela não tem profundidade, é uma pessoa rasa. E aqui eu não estou falando mal das pessoas, mas os senhores hão de convir que você convive com gente rasa. Você vai conversar com a pessoa, ela não tem assunto. O assunto dela é falar mal dos outros, é TikTok, é coisas supérfluas. Agora não tem mais assunto, que o Brasil também já perdeu. E os que fizeram perder já remaram para casa também, não é não? Então fica nesses. Mas quando você vai conversar com a pessoa, algo profundo, algo do coração, sonhos dela, projetos dela, opção fundamental, legado de vida, construção de história, não sai nada. São pessoas que não têm raiz, são pessoas de momento. Atire no par a primeira pedra quem nunca se decepcionou com uma pessoa que você achou que era seu amigo, mas era só de momento. Você achou que estava com você, quando você assustou, já foi embora. Você achou que era uma coisa, para que a máscara caiu, meu filho, era outra coisa diferente. Por quê? Porque Jesus diz, há pessoas que não têm raiz, são pessoas que são de momento. Hora que está tudo bem, vem cá, meu bem. Hora que a coisa começa a apertar, Jesus disse, recebem a palavra com alegria,
mas não tem raiz. São de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, desiste logo. Tudo que a igreja tem é maravilhoso, mas as pessoas têm que ter persistência, perseverança, raça espiritual. Eu fico muito preocupado com conversão instantânea, parecendo conversão Nissim miojo, 3 minutos. Eu era uma coisa, agora eu virei outra. Eu acho muito perigoso isso. Mas nós temos que ter uma curva ascendente. Eu não rezava nada, estou rezando, estou indo à missa, estou começando a ler a Bíblia, já consigo rezar o mistério do terço, vou melhorando. Eu acho muito perigoso. A pessoa um dia não reza nada, no outro dia ela reza 4 terços, começa jejum e Bíblia de noite. Há um desequilíbrio, de um lado passa para o outro. Para voltar para o primeiro pouco custa, porque essas coisas acontecem muito. As conversões depois de um retiro, depois de um acampamento afogueado, o momento do Espírito Santo, e não tem problema isso, mas isso é o pontapé inicial. Tem que perseverar na caminhada. E as pessoas, quando se convertem, elas acham que Jesus é love. Eu sou cristão, eu sou católico, o meu grupo de jovens, o meu grupinho da igreja. Ora, meu filho, que começa a vir o sofrimento, as provações por causa da palavra. Vamos ver se você é católico de verdade. Vamos ver se você defende o que a igreja acredita no seu trabalho, na sua faculdade. As pessoas não querem problema, então elas desistem. Não tinha raiz, é de momento. Os momentos de espiritualidade são importantes, mas eles precisam criar raízes. E eu não sei se os senhores sabem, e se não sabem, saberão. A igreja católica, ela tem várias espiritualidades. Todas levam a Cristo. Uma que vocês conhecem muito, a espiritualidade da RCC, Renovação Carismática Católica. É uma espiritualidade. Nós temos a espiritualidade dos folcolares, os folcolarinos, que leva até Jesus. Nós temos a espiritualidade dos vicentinos, a espiritualidade das equipes de Nossa Senhora. Temos os agostinianos, temos os dominicanos, várias espiritualidades. Mas qual seria a mãe de todas as espiritualidades da Igreja Católica? Qual é a que está reinante sobre toda e qualquer espiritualidade? A espiritualidade litúrgica, a liturgia da igreja. Nela nós devemos beber em primeiro lugar. Hoje não mais, mas há uns anos atrás, eu era seminarista. Aí não são uns anos, são bem anos atrás, né? Eu fui trabalhar numa paróquia e eu achei algo muito estranho. O grupo de jovens, cheio de jovens, se reuniam na hora da missa. Eu pensava, mas será que essa meninada toda foi à missa de manhã? E está reunindo à noite na hora da missa? Aí eu comecei a ficar mais próximos a ele. E para os jovens, o grupo de jovens substituía a missa. Eu falei, olha, vocês têm uma espiritualidade bonita, a espiritualidade jovem, com música, com dinâmica, com passeio, com filme. Mas existe uma espiritualidade maior, que é a espiritualidade litúrgica, a Santa Missa. Então ou nós passamos o encontro para antes ou para depois da missa, e o grupo de jovens todo na missa. E levar a molecada na missa não é só no gogó, tem que dar trabalho para eles. Então nós começamos a criar a missa jovem. Então eles faziam teatro, faziam as leituras, estavam na equipe de acolhida, iam para as barraquinhas. Aí eles entenderam que a celebração da missa é a espiritualidade maior. Porque se nós estamos na igreja e nós ficamos somente nos movimentos, somente nas pastorais, somente em encontro, e não frequentamos a missa, tem alguma coisa muito errada. Eu não estou falando do nome não, meus irmãos, mas eu já ouvi casais que estão em grupos de casais, em vários lugares, a igreja tem vários grupos de casais, não vão à missa aos domingos. E que grupo de casais que é esse? Grupo de jovem, onde os jovens não vão à missa no domingo. Mas que grupo de jovens é esse? Não estou falando dos senhores, mas tem certas paróquias que tem ministro que só vai à missa domingo quando estão escalados. E que ministro que é esse? O fim da picada, né, meus irmãos? A pessoa não está vivendo a mãe das espiritualidades, que é a liturgia. Quando a coisa aperta, quando o sofrimento chega, eles desistem. Esta é a semente semeada nas pedras. Cuidado para que o nosso coração não seja um coração pedregoso, um coração sem raiz, um coração raso. Namorados e namoradas hão de convir com o padre. Não há nada melhor do que um namoro com alguém que tem profundidade. Não há nada mais chato, até na amizade, alguém raso. Não se compromete, não tem assunto, não tem profundidade, não tem verdade, não tem nada. É por isso que certos casais, não estou falando dos que estão aqui, mas certos casais, eles encontram, é só beijo, 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 beijo. Mão ali, mão cá, beijo, beijo. Por que não conversam? Porque não tem assunto, né?
Não lê. O negócio é tudo WhatsApp, só Instagram, não tem leitura, não tem cultura, não sabe, ó. Esse pessoal há 30 anos atrás estavam na água, viu? Esse é tudo um bando de solteirão. Porque há pouco tempo atrás, não é tanto tempo não, o rapaz que conseguia as gatinhas, o rapaz que conquistava as bonitas do colégio, não era o marombado, não era o funkeiro, não era o sem cultura, não. Era o que sabia conversar. Ele conquistava a moça no lábio, na fala. Ele era um galanteador. Ele falava. Ai, amor, hoje mal conheceu, não tem como falar. É só beijo com beijo, língua com língua, não tem nada para conversar. Não é verdade? Por que isso? Não se tem raiz. Eu não estou entrando na problemática toda, estou só dando um cutucão. Aí não se cria raiz. Aí namora, não tem raiz. Não tem profundidade. Não tem fidelidade. É de momento. Aí das duas uma. Aparece um neném inesperado. Ou os dois querem casar sem estarem prontos. Aí se casam. O que acontece aí? Aí vai acontecer um processo chamado de conhecimento. Aí eles vão se conhecer. E depois que se casaram, eles veem que eles têm incompatibilidade de gênero. Mas eles viram isso depois que casaram. Isso se vê, meu filho, é no namoro. O namoro, para falar coisa rasgada, ele tem que ter raiz, ele tem que ter envolvimento, tem que ter fidelidade, tem que sair da superficialidade, tem que conhecer o outro, que será o pai dos seus filhos, a mãe dos seus filhos, a sua esposa, seu marido. E no namoro, viu que não dá, despacha. Viu que não dá, despacha. Soltou um, grita, próximo! Isso, meus irmãos, por mais que a gente ria, isso se chama como? Namoro. Sem cutucar A nem B. Onde que hoje está o próximo? Próxima, onde que está? No casamento. Se casar, bem, não deu certo, próximo. Não, isso é namoro. O namoro, mas por que isso acontece na sociedade de hoje? Nós estamos sendo treinados para que tenhamos uma vida superficial. Ninguém se compromete com ninguém. Todo mundo é de momento, não tem raiz, e chegou um problema, desiste logo. Eu já atendi assim, de adolescentes e jovens, que a mãe traz, porque enfrentou uma dificuldade e quer desistir. Tentou tirar carteira, não conseguiu na primeira, não quer mais. Pirraça, não quero mais. Foi fazer prova de inglês, não passou na etapa, largou, não quero mais. Tentou aquela faculdade, não conseguiu, não quero mais. Essas pessoas desistem muito. Não é só da palavra de Deus, é da própria vida. Uma vida rasa, sem raiz. Este é o terreno pedregoso. Mas Jesus apresenta um outro coração. O primeiro coração, coração duro. Segundo coração, um coração de momento, sem raiz, fraco, superficial. O terceiro coração é um coração espinhoso. E quais espinhos que são esses? É as preocupações com o mundo e a ilusão com a riqueza. Jesus disse que toda pessoa muito preocupada com o mundo e iludida com as riquezas, ele vai sufocar a palavra de Deus. E olha que interessante, Jesus usa duas palavras interessantes aqui. Primeira, preocupação. Nós devemos viver ocupados e não pré-ocupados. O que é uma pessoa pré-ocupada? Ela está ocupada antes da hora, ela quer viver o amanhã no hoje. Não há mente e emoção que aguente a isso. Há pessoas que têm excesso de passado e excesso de futuro. Pessoas que têm excesso de passado, depressão, angústia, remorso. Pessoas que têm excesso de futuro, ansiedade, crise de pânico, preocupação. Pessoas que vivem o aqui e o agora, gratidão, libertação, harmonia, equilíbrio. Jesus fala que toda pessoa preocupada, ela não confia na palavra de Deus. E se você confiasse na palavra de Deus, seu coração estaria mais em paz. E ele usa uma palavra interessantíssima, que é a pessoa iludida. O que é a pessoa iludida? Ela acha que é uma coisa, mas é outra. Tanto que os mágicos, eles fazem o quê? Ilusões. Você acha que uma coisa é outra. Você acha que é uma mágica, mas tem alguma coisa lá que ajudou o mágico. Tem gente que está iludido. Iludido com o quê? Com riqueza. Que as pessoas pensam, não todas, o dia que eu for rico, eu não tenho problema. O dia que eu tiver riqueza, tudo está resolvido. E a pessoa vai ter essa riqueza, ela verá que é um ponto, a ponta de um iceberg, que a vida dela não se resume naquilo que ela tem.
E Jesus está dizendo que os espinhos na nossa vida, as preocupações com as coisas do mundo, a ilusão somente com riqueza, vai sufocando a palavra. A palavra de Cristo não resiste. Ela não resiste ao diabo que a rouba, ela não resiste à pedra da superficialidade, ela não resiste ao espinho da materialidade. O importante não é o que eu sou, é o que eu tenho, é o poder que eu tenho. E por último, Jesus fala de um bom coração. É o quarto terreno, um terreno bom, um terreno que acolhe. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra, a compreende, a pratica. Esse produz fruto, 30, 60, 100 frutos por um. Meus irmãos, qual é o segredo da parábola do semeador? O segredo, meus irmãos, num português claro e bem mineiro, é que Jesus pegou a batata quente e jogou na sua mão. Porque ele é o semeador. Está tudo bem com o semeador, ou não está? A semente é a palavra. Está tudo bem com a palavra, não está? A palavra de Deus. O problema acontece aonde? No coração. É você que escolhe o coração que você tem. Eu quero um coração duro, impermeável. Eu não quero escutar de bom grado a palavra. Eu não quero me converter. Eu não quero ter um coração santo, beira do caminho. Escolhas e consequências. Eu não. Eu acolho a palavra com alegria, mas eu não quero problema para mim não. Posicionamento eu não tenho. A minha família está fazendo uma bobageira na mesa, eu prefiro não falar nada para não dar confusão. Internet eu não me manifesto, que eles vão me cancelar. Superficial, sem raiz, desiste logo, tem medo de problema, tem medo de amolação, por ser fiel à palavra. Por ser fiel à palavra. Vocês que me conhecem, acompanham, constantemente eu levo chumbo. Não paro, eles não param. Cada semana é um chumbo diferente. Por quê? Porque eles querem minar os pregadores da palavra. Eles querem calar os que têm um alcance maior. Quero citar aqui o nosso queridíssimo Frei Gilson. Você não vê muito o Frei Gilson mais, né? É assim que eles agem. Está lá no texto da madrugada, está com os eventos mais restritos, está com pregações com grupos menores, porque é chumbo atrás de chumbo, perseguição atrás de perseguição. E tem gente que não suporta, e que você e eu possamos ser diferentes. Ter a precaução, cuidar de nós mesmos, mas não desistir da palavra por causa de problema, de perseguição. Isso é um coração pedregoso que age assim. Nós podemos ter um coração materialista. O importante é o mundo. Importante, céu não. Esse negócio de céu é papo de padre. Eu gosto de carro importado, é casa grande, dinheiro no banco, viagem para Angra, um marido e uma mulher, meus meninos estudando em escola particular, e saúde, plano médico, Black Power Rangers, cartão Power Rangers. Esse é o cartão que eu quero. E a pessoa acha que... Falando nisso, eu vou contar um caso para vocês para encerrar aqui. Eu não vou contar o nome da companhia não, mas eu viajo bastante, né? Porque eu faço missão, eu rodo o Brasil afora. O pessoal falou comigo, Padre Christian, era para você estar numa categoria altíssima. Eu falei, mas como que eu faço? Você tem que pegar os pontos. Eu não sabia disso. Cada viagem que o senhor faz, você tem que pegar os pontos. Porque o ponto antes era para quem comprava a passagem. Mas eu não ganhava nada. Porque quem compra a passagem é o pessoal do evento. Então o ponto é para eles. Mas houve uma reforma da ANAC. O ponto agora é para o passageiro. Eu falei, me dê, papai. Aí eles arrumaram para mim o celular e já começaram a cair uns pontinhos lá. Eu falei, esse negócio tá bom pro meu lado aqui. Aí eu olhei lá, tava um nome, não vou falar, nós vamos descobrir a empresa. Você é tal categoria. Eu falei, cheguei. Aí começou. Vamos iniciar o embarque Portão 13, Curitiba. Voo 3044. Falei, o meu. Agora eu vou esnobar. Aí ele falou, primeiro, prioridades por lei. Pessoas de 80 anos, com necessidades especiais, crianças de colo. Isso levantou a metade do povo já. Eu falei, eu não fui nessa. Agora, vamos para a sessão Black Power America. Eu falei, não é a minha. Aí levantou uns. Vamos para a sessão Gold Plus International. Falei, também não é a minha. Levantou uns. Sessão Black Power Now. Levantou 4. Eu falei, gente. Aí quando tinha uns 2, categoria tal. Eu falei, é a minha. Eu falei, misericórdia. Todo mundo entrou primeiro. Olha, meu filho, é mais ou menos assim a nossa vida de cristão. Quando você não entende a palavra, você acha que você está arrebentando. Nossa, eu estou arrebentando. Quando você ouve a palavra de Jesus, você vê, eu não entendia a categoria. Eu achei que eu estava bom demais. E Jesus está falando que eu posso subir ainda muito, muito mais.
As pessoas que ficam iludidas com essas coisas do mundo, com o perigo da riqueza, elas vão sufocando a beleza da palavra. E por último, é o coração que nós devemos ter, não é verdade? Um coração bom. Fale para quem está do seu lado, você tem um coração bom. Não é verdade? Você não tem um coração bom? Não tem? Do Expedito, coração bom? O senhor tem um coração bom. Lorena do coração, aí ó. Igreja é muito bom, eu conheço, olha lá. Coração bom, coração bom. Coração bom, aí ó. Todo mundo de bom coração. Seu coraçãozinho tá bom aí? Então tá bom. Coração bom. Eu tenho que ter um coração bom. Deus olha para nós, Ele vê. Você é terra boa. Você tem um bom coração. Mas só que me desculpe, meus irmãos, não é para todos não. Mas você nem sempre tem um bom coração. Você tem um coração bobo. Não é bom, é bobo. Aí você não vigia, o diabo está te tentando aí, ó, roubando a palavra. Outras vezes você quer imitar o mundo e não os santos. Você quer imitar o mundo. E o mundo é raso. O mundo é de momento. O mundo não tem raiz. Não estou criticando. Mas a nossa vida, meus irmãos, não pode ser um jornal televisivo. Eu assisto pouquíssima televisão e eu gosto. Mas, tá bom. Mas eu gosto. Um dia que eu estava assistindo um jornal, eu falei, não dá. Ali está um profissional. Não estou questionando o jornal, mas a nossa vida não pode ser assim. Aconteceu essa tragédia na Venezuela que vocês acompanharam. Aí, o âncora lá, triste. Mais de tantos corpos foram localizados. Você está vendo em casa imagens de um pai com a filha morta no braço. Aí o cara passou, os bombeiros tentaram reanimá-la. Até agora, não há covas, está faltando caixão. Isso. Estaremos em breve com novas atualizações. Ela mudou de câmera. Copa do Mundo 2026. Hoje eu falei, mas como que muda rápido assim? Estava falando com uma cara de velório, falando de Venezuela. Mudou de câmera, agora é a Copa do Mundo. Vocês pegaram o exemplo ou não pegaram? Pessoas assim, como que nós chamamos? De momento. Ela está com você, mas não está com você. Ela chora, ela ri, ela vai, ela vem. Você não sabe quem é a pessoa é, você não sabe o que ela está sentindo. Não sejamos pessoas assim. E pessoas assim querem atrapalhar a sua vida. Pessoas ruins querem que você tenha um coração ruim. Pessoas trambiqueiras querem que você faça trambique. Pessoas fofoqueiras querem que você faça fofoca. Pessoa invejosa quer que você seja invejosa com ela. Ela não quer sair para o buraco, ela quer te puxar para o buraco. Então, cuide do seu coração. Quando Deus criou o mundo, Ele olhou e viu que era bom. Quando Deus olha para o seu coração, Ele vê que você tem um coração bom. Cuide do seu coração. Vigia o seu coração. Cuidado para quem você coloca para dentro do seu coração. E cuidado para quem você entrega o teu coração. Porque há pessoas que não valorizam nem a tua história, nem o teu sofrimento e nem a tua busca para o céu. Estejamos perto do Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude a manter este bom coração, acolhedor da semente, da palavra do seu Filho, nosso Senhor. E que possamos produzir muitos frutos, 30, 60, 100 frutos por um. Nunca se esqueça, meus irmãos, o semeador continua a semear. O problema nunca está com a palavra, está com o terreno. Se você não tem colhido abundantes frutos, é preciso estar uma limpeza no coração. Fofar a terra, tirar a pedra, excluir o espinho. Ao Senhor Jesus, o bom e belo semeador da palavra, toda honra, glória, louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, uma das coisas que talvez as pessoas não entendem é que ser cristão católico precisa de uma verdadeira renúncia. E aqui eu me recordo da história de Santo Tomás de Aquino, quando uma pessoa perguntou o que era necessário para se tornar um santo. E ele respondeu de forma direta: basta querer. Meus irmãos, aqui Santo Tomás de Aquino quis ensinar que a santidade não exige grandes feitos extraordinários, mas sim uma disposição interior e o esforço constante de alinhar a própria vontade com a vontade de Deus. E isso tudo se alinha com o que o padre Christian Shankar falou na sua homilia, que para alcançar as graças de Deus não pode ser tratado por um desejo passageiro, e sim de uma decisão firme de renunciar o que nos afasta do bem. A nossa renúncia e busca pela graça precisa ser
todos os dias. Agora eu pergunto, e precisamos ser sinceros diante de Deus: será que estou buscando a Deus para ser servido ou para amá-lo incondicionalmente? Rezemos pela nossa conversão, meus irmãos. Rezemos pelos nossos padres para que sejam firmes na pregação do evangelho. Não esqueça também de dar o seu like e, se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!